redenção, o tema dessa série de mensagens ao longo da quaresma deste ano. Quaresma, como já vimos, a tradição secular de realizar exercícios espirituais, jejuns, meditação na palavra e outros, nesse período de 40 dias que antecede a Semana Santa. Qual o resultado esperado desses exercícios? O aumento da nossa intimidade com Deus, a nossa espiritualidade. E qual o propósito disso? Aumentar a intimidade com Deus é um fim em si mesmo? Não. O propósito de aumentarmos a nossa espiritualidade é que consigamos, nessa proximidade com Deus, encontrar a nossa redenção. Ou seja, o resgate de quaisquer situações de cativeiro, de prisão em que estejamos. Justamente no domingo passado, vimos que a primeira redenção, a primeira operação resgate que vimos aqui nessa série foi o cativeiro no Egito. Um cativeiro que não dependeu daquelas pessoas. Elas, aqueles israelitas que estavam lá no Egito, todos descendentes de Jacó, eles nasceram no cativeiro. Eles não tinham culpa por estar em cativeiro. Não foi escolha deles. Eles herdaram aquela situação. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você e eu também herdamos uma situação de cativeiro, uma escravidão, porque nós nascemos escravos do pecado. Eu sei que isso, na sociedade moderna, na cultura moderna, isso é até um pouco ofensivo. Você dizer para alguém que aquela pessoa nasceu em pecado, ainda mais quando é pai de uma criança pequena, você olha, o seu bebezinho nasceu em pecado. Para algumas pessoas isso realmente é ofensivo. Como é que você pode falar uma coisa dessa? Porque é o que a Bíblia nos ensina. Nós nascemos mortos espiritualmente em nossos delitos e pecados, tanto quanto aqueles israelitas nasceram escravos dos egípcios. Não é culpa sua você ter nascido neste mundo. Não era culpa deles terem nascido lá no Egito naquela época, mas a realidade é a mesma. Eles nasceram escravos e nós também. Então, eu não preciso perguntar para você se você está vivendo uma situação de cativeiro ou não, porque é o que a Bíblia nos afirma, que todos nós vivemos constantemente situações causadas pelas obras da nossa natureza humana, as obras da carne, que nos fazem ir para longe de Deus. E esse afastamento com Deus é o que a gente chama de pecado. Pecado é estar longe de Deus. E se não estivermos perdoados por Deus, a gente está longe de Deus. Por isso que temos que constantemente avaliar nossa vida, e a ceia do Senhor é um grande momento de autoavaliação, autoexame. Senhor, será que eu fiz alguma coisa errada que está me afastando do Senhor? E nessa hora o Espírito Santo vem e nos mostra. E aí a gente humildemente pede perdão, se reconcilia com o Pai e vida que segue. Mas para isso é necessário nascer de novo. Primeiro passo é nascer. Aí depois começa a caminhar. Então, João capítulo 8, nós temos o texto em que Jesus, ele apresenta este conceito de escravidão ao pecado que eu acabei de apresentar para vocês. Então você não é, por favor, você não é obrigado a acreditar no que eu estou te dizendo, mas ouça a palavra de Deus. João 8, de 31 a 36. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Vejam, Jesus não está falando com os fariseus que não acreditavam nele, que achavam que ele fosse um herege.
Não, ele estava falando com os que haviam acreditado nele. Você acredita em Jesus? Hein? Quem é que acredita em Jesus aí? Então, foi com você que Jesus falou. Vamos particularizar isso, vamos personalizar isso, tá? Ele não está falando com eles, não, está falando com você. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, olha o condicionante aqui. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e então conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. E aí eles, ouvindo aquilo, ficaram horrorizados. Como assim libertar? E eles reagiram, respondendo a Jesus, versículo 33, somos descendentes de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém. Parênteses, como assim não? Ué, e no Egito não foram não? Na Babilônia não foram não? Claro que foram escravos. Mas a gente às vezes entra em negação da realidade, sabia? A gente fica assim, não, eu não tenho problema. Qual é o seu problema? Não, eu não tenho problema. Claro que tem problema, todo mundo tem problema. Mas, às vezes é difícil reconhecer isso, né? E eles não reconheciam, nunca fomos escravos de ninguém. Como você... Volto a dizer, esses caras eram os que acreditavam nele, tá? Como você pode dizer que seremos livres? E Jesus então lhes respondeu, digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Então, esta é a situação de cativeiro que afeta a todos nós, para a qual precisamos de redenção. Mas é a primeira de todas, começa por aí. E aí? E depois disso? Depois disso, depois que essa primeira operação de resgate é feita por Jesus, nos tirando dessa morte espiritual e nos levando para a presença de Deus, nos reconciliando com o Pai, depois disso, aí a gente começa a caminhar. E nesse processo de caminhar, fazemos escolhas. Diferente de você não ter escolha e nascer morto espiritualmente, como eles nasceram escravos no Egito, aí não tem escolha, mas agora não, agora você tem, porque agora você nasceu de novo. Agora você já faz parte da família de Deus, por ter nascido de novo, pela fé no sacrifício de Jesus. Isso significa que você não vai fazer escolhas ruins? Que não vai cair num buraco fruto de uma escolha ruim que você tenha feito? Ou, pior, cair num buraco fruto de uma escolha ruim que outra pessoa tenha feito e sobrou para você? Não, você está lá bonitinho, aconteceu comigo, sinal vermelho, parei no sinal, fiquei olhando, mas era de madrugada. Perigoso parar no sinal de madrugada, né? Quando o sinal ficou verde, eu fui. Na minha inocência, eu fui. E o carro que veio do outro lado não parou e me arrastou. E pela misericórdia de Deus, não acabou com eu fiz agora 40 anos de namoro. Foi logo depois disso. O cara destruiu meu carro. Quase matou a minha mulher que estava do lado, que na época nem era só namorada. Gente, loucura total. A roda ficou... Foi a sorte, ele pegou na coluna da suspensão. Se ele pegasse na porta, aí já era. Era culpa minha? Não. Culpa dele, que ainda tentou fugir. Culpa dele. Mas acontece, não é? Pode acontecer com qualquer um. E hoje nós, indo para Gênesis, portanto, volta lá, para o primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 12, vamos ver a história de um homem que fez uma escolha muito ruim, mas ele não sabia, mas ainda assim sofreu por conta disso. Começando, para contextualizar, com o chamado de Abrão. O nome dele ainda não era Abraão. Era Abrão. Depois o nome mudou
Isso é uma outra história. Vamos ficar com o nome que nesse momento a Bíblia apresenta, né? Então, versículo 1, Gênesis 12. Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Aqui é uma referência a Jesus, porque Jesus é descendente de Abrão. Partiu Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. O que nós estamos vendo aqui, gente? História antiga, tá? Naquela época as pessoas viviam em clãs. Eram grandes famílias. Essas grandes famílias, ou clãs, vamos assim, podemos comparar com famílias estendidas aqui da nossa realidade. Tem lá o patriarca da família. Não, naquele tempo não tinha matriarca, era patriarca. Tá? Algumas sociedades até tinham, mas era raro, era exceção. Então você tinha o patriarca da família. Aquele camarada tinha direito de vida e morte sobre todo mundo que estava no clã dele. Ele era o chefe do clã. E os filhos podiam, em determinadas circunstâncias, pedir para sair e começar o seu próprio clã. Então nós vemos isso no Antigo Testamento, principalmente em Gênesis, essa parte inicial de Gênesis, nós vemos toda essa dinâmica de filhos saindo da casa dos pais e iniciando a sua própria casa. Que dão, no caso da Bíblia, dão origem a povos. Moabe, Amon, Seir, são povos que se originaram de descendentes de Abrão. Os próprios árabes, né? assim cremos, descendentes de Ismael. Enfim, Ló poderia ter ficado no clã do seu avô, o pai de Abrão. Abrão foi chamado por Deus para sair da sua casa, sair da sua parentela, sair do seu clã, abrir mão da segurança que aquele clã lhe oferecia, porque não tinha esse negócio de polícia, Estado, nada disso. Os clãs tinham que sobreviver ali, um ajudando o outro. E ele saiu do clã para começar o clã dele. O sobrinho dele, filho do seu irmão, que já era falecido, o sobrinho poderia ter ficado no clã do avô. Ele não era obrigado a sair. Mas ele acreditou que Abrão era um homem que seria abençoado por Deus e quis acompanhá-lo. A escolha foi dele. Nesse momento, foi uma boa escolha. Assim parece. Então, Ló foi com ele, só que isso gera para Ló responsabilidades. Ele está se colocando debaixo da autoridade de Abrão. Abrão, então, ainda. É uma relação de... Na Idade Média, tinha um outro nome, né? Suzerania. Você se submetia a uma autoridade maior do que você. O barão se submetia ao conde, o conde ao marquês, o marquês ao duque, o duque ao rei, e etc. Então tinha todas essas relações de vassalagem medieval. Mas lá na época antiga era parecido com isso. Gênesis 13. O que aconteceu? Quando Abrão foi para Canaã, ele começou a prosperar. Foi prosperando. Aí veio uma seca, ele foi para o Egito, Ló foi com ele para o Egito. Conheceram o Egito, aquela fartura do Egito, o rio Nilo, não faltava água, um espetáculo, voltaram, melhorou a situação lá em Canaã, voltaram para Canaã e começaram a enriquecer. Os dois estavam enriquecendo. Os rebanhos estavam crescendo. O número de pastores estava crescendo. Nessa hora, o que Ló deveria ter feito? Deveria ter mantido a sua relação de subordinação ao seu tio e conversar com o tio.
tio, olha só, eu soube que os meus pastores estão brigando com seus pastores, me perdoe, eu vou dar jeito nisso, vou resolver o problema, não foi minha intenção, foi mal. Não, ele não fez isso. Ele não tentou resolver o problema, ele deixou o problema crescer. Até o ponto, como vemos aqui no capítulo 13, que a desavença entre os pastores de um e de outro chegou nos dois, Abraão e Ló. Gênesis 13, versículo 8. Fruto dessa desavença, Abraão disse a Ló, Abrão ainda, né? Não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus, afinal, somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos nos separar. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, irei para a esquerda. Bacana a atitude, né? A atitude humilde do chefe do clã. Ele poderia simplesmente chegar e falar assim, ô Mané, quem você acha que é, cara? Aqui mando eu. Dá jeito nos teus pastores ou eu dou jeito em você. A regra do jogo era essa. Mas Abrão era um cara diferente. Era um cara diferenciado. E ele foi lá pro sobrinho, ó, cara, a gente é mesmo sangue, eu não quero brigar com você. Toma o teu caminho, segue em paz. Tá aí, ó, tá tudo aí, escolhe. Escolhe. E aí, gente? Versículo 10. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até Zoar, era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Olha a comparação, que naquela época ainda não tinha havido a destruição de Sodoma e Gomorra, e aquela região era extremamente fértil. Acredita-se que naquela época ainda não existisse o Mar Morto, né? Que ficou morto justamente pela quantidade de enxofre que fluiu para ele, fruto da destruição de Sodoma e Gomorra. Mas isso é outra história. Ló, quando viu aquilo tudo, e o texto mesmo diz, né, isso se deu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra, e Ló escolheu aquele vale, o Vale do Jordão, e partiu em direção ao leste. E assim, os dois se separaram. O que Ló deveria fazer? Já que o tio dele deu a ele a opção dele se separar e começar o próprio clã, como ele mesmo, Abrão, tinha feito, saído da casa do seu pai, do avô de Ló, ele deveria chegar, por uma questão de respeito, chegar para o tio dele, poxa tio, pô, legal, então o senhor me abençoa, né? O nosso Deus lhe ofereceu a bênção, então peço que o senhor me dê uma parte dessa bênção também, para que eu vá na tua bênção, porque a bênção do Senhor está sobre você. Legal. O Senhor escolhe, o Senhor é o patriarca, para onde o Senhor quer ir, eu vou para onde sobrar. Era isso que ele deveria ter feito, se ele fosse um cara humilde, um cara que reconhecia a presença do Senhor no seu tio. Mas ele não fez isso. Ele se deixou guiar pelos seus próprios olhos. E aí, meus irmãos, Provérbios 14, 12, olha só o que está aqui, não precisa abrir não, está aqui. Há caminho que parece certo ao homem, mas que no final conduz à morte. Versículo 12. Abrão ainda, ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou o seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Só que, vejam o que estava acontecendo naquele lugar. Ló não tinha como saber, porque ele não tinha Twitter. Então não tinha como acompanhar as notícias. Ele não sabia que os reis daquelas cidades, Sodoma, Gomorra e algumas outras cidades ali naquela região que a Bíblia não dá o nome, estavam em rebelião contra o seu soberano. Esse soberano ficava numa região próxima, e dessa região, onde hoje seria o sudoeste do Irã. Olha só como a história se repete, cara.
um pessoal do sudoeste do Irã, do que hoje é o Irã, brigando com um pessoal ali do Vale do Mar Morto, que hoje é Israel. Coincidência, né? Só que o pessoal do Irã era mais poderoso. E ali se juntaram os reis de um lado, reis do outro lado, e o pau comeu. Eles não tinham B2 naquela época, né? Era só camelo. Se bem que há historiadores que dizem que ainda não tinha camelo naquela época, mas não vou entrar no mérito. O fato é que houve uma guerra e Ló estava no meio. Estava na hora errada, no lugar errado. Infelizmente, isso acontece com qualquer um, né? E Ló foi levado prisioneiro. A informação chegou até Abrão. Abrão, teu sobrinho foi pego no meio do fogo cruzado e levaram ele como prisioneiro, como escravo. O teu sobrinho foi levado como escravo. E agora? Abrão tinha alguma obrigação com o sobrinho dele? Não. O sobrinho dele é que quis ir embora. Ele não tinha obrigação nenhuma. Mas tem um comentarista bíblico chamado Matthew Henry, que escreveu uma coisa muito bacana sobre essa passagem na Bíblia. Embora outros tenham faltado em seu dever para conosco, ainda assim não devemos negar nosso dever para com eles. Alguém que já pisou na bola contigo, depois precisou da sua ajuda? Pare e pensa um pouquinho nisso. Ló tinha pisado na bola com Abrão. Mas Abrão não lavou as mãos. Abrão resolveu socorrer Ló. Gênesis 14. Aquela região parecia o jardim do Senhor, mas o rei de Elão se juntou a outros 3 reis e atacou os reis daquela cidade, 5 reis aliados contra o domínio do seu soberano lá do Elão. Versículo 11 de Gênesis 14. Os vencedores saquearam todos os bens de Sodoma e Gomorra, todo o seu mantimento, e partiram. Levaram também Ló, sobrinho de Abrão, e os bens que ele possuía, visto que morava em Sodoma. Como eu disse, Ló escolheu morar no lugar que lhe parecia melhor, mas ele não sabia que iria cair num buraco. Às vezes a gente também não sabe e cai. Nossas escolhas. Às vezes a gente não faz a menor ideia do que vai acontecer e cai num buraco pela escolha dos outros, como a batida de carro que eu sofri há 40 anos. Isso acontece conosco. Nós não estamos isentos dessas coisas acontecerem conosco. Mas, meus irmãos, Ló não estava sozinho. Ló tinha pisado na bola. Mas ele tinha um redentor. Ele tinha alguém que, mesmo o seu sobrinho tendo pisado na bola com ele, como muitas vezes nós pisamos na bola com Deus, com as nossas escolhas, não o abandonou. Foi atrás para socorrer o seu sobrinho, como Jesus faz com você, que vai atrás de você para te resgatar. Versículo 14, quando Abrão ouviu que seu parente fora levado prisioneiro, mandou convocar os 318 homens treinados. 318, o que é isso? Perto de 4 reis aliados. Tudo bem que os reis naquela época não nada a ver com o rei da Idade Média, tá? As cidades eram muito pequenininhas, eram algumas poucas centenas de homens, mas mesmo assim, 318 é muito pouco. Muito pouco. 318 homens treinados, nascidos em sua casa, saiu em perseguição aos inimigos. Cara abusado. Atacou-os durante a noite em grupos e assim os derrotou, perseguindo-os até o norte de Damasco. Gente, eu fui no mapa, são mais de 400 quilômetros por um terreno extremamente difícil, é montanhoso. Você sai de uma planície, que inclusive é abaixo do nível do mar atualmente, sobe o morro, vai lá para a Síria.
em Damasco. 400 quilômetros pelo meio do deserto, montanha. Abraão, seus 318, não eram os 300 de Esparta não, tá? 318. Foi com os seus 318 lá e foi atacando em grupos à noite, fazendo ataque de guerrilha em cima dos caras. E os caras fugindo. Não sabiam quantos eram os que lhes atacavam. Fugindo, até que ele os venceu e resgatou Ló. Recuperou todos os bens que tinham sido levados por aqueles reis. E voltou. Meus irmãos, isso foi um milagre. Não tem como dar outro nome ao que aconteceu. Um resgate sensacional, coisa de filme. Esse resgate daria um filme bacana. Todas as coisas envolvidas aqui, rei daqui, rei dali, terreno inóspito, estratégia de combate, fantástico, fantástico. Mas o que nos importa aqui? Quando você cair num buraco, creia que você tem um patriarca, você tem um chefe de clã que quer ser o seu redentor, que quer sair em resgate da sua vida. Mas você precisa crer. Você precisa crer. Abrão creu que quando ele foi em busca do seu sobrinho, ele não iria sozinho. Ele creu. Tanto que quando ele voltou, com o sobrinho, os despojos, tudo, passando por uma cidade que fica ao sul de Canaã, então ele já tinha voltado algumas centenas de quilômetros, já estava bem perto ali do vale de Sodoma e Gomorra, ele passou por uma cidade chamada Salém, que muitos comentaristas acreditam que seja Jerusalém, porque o radical da palavra é o mesmo. E sai dessa cidade o rei da cidade, que também era sacerdote, era um rei sacerdote chamado Melquisedeque. E esse cara saiu da cidade. O cara, ele é parente de Abrão? Não. Ele era cananeu. Mas o Deus dele era o mesmo Deus de Abrão. E aquele homem, quando viu Abrão com os despojos, reconheceu em Abrão alguém abençoado pelo Deus Todo-Poderoso, El Shaddai. Deus a quem ele, Melquisedeque, também servia. Então são coisas que a Bíblia nos apresenta que fogem um pouco do lugar comum. Não era só Abrão e seus descendentes que criam no Senhor. Não era uma exclusividade deles. Mas a promessa de Deus era que de Abrão viria aquele que abençoaria todos os povos, independente de quem cresce nele ou não. E qual foi a resposta deste homem Melquisedeque à presença de Abrão passando pela sua cidade? Ele foi lá e levou pão e vinho para abençoá-lo, reconhecendo que ele já era um abençoado. E qual foi a resposta de Abrão? Deu-lhe o dízimo de tudo que ele havia conseguido, porque ele reconheceu que a vitória que ele tinha obtido não tinha sido fruto exclusivo do seu esforço. Lógico que houve o seu esforço. Lógico, o cara correu 400 quilômetros, atacando de noite e tudo mais. Foram semanas de guerra. Ele teve um esforço muito grande, mas ele reconheceu que o seu esforço não teria sido suficiente para ele ganhar aquela vitória. Não teria. E por reconhecer, como lemos aqui nos versículos 18 e 20 de Gênesis 14, então Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho, abençoou Abrão, dizendo: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos em suas mãos. E Abrão reconheceu a ação de Deus na sua vida e entregou ao sacerdote, o representante do Deus Altíssimo, o dízimo, a 10ª parte daquilo que ele tinha conquistado com o seu suor, mas com a ajuda de Deus. E aí eu pergunto para você: você reconhece a ajuda de Deus nas suas vitórias?
Quando você tem uma vitória, como é que eu consegui fechar esse contrato? Como é que eu consegui vender essa coisa? Como é que eu consegui não ser demitido depois do que eu fiz? Que às vezes a gente merece mesmo, né? Pô, N vezes eu mereci tomar uma jaula, cadeia. Mereci mesmo. Pisei na bola, errei feio. Graças a Deus ninguém morreu. Mas errei feio, era para eu ter sido preso e Deus me livrou da cadeia. Não me livrou da pontuação baixa. Isso aí detonou a minha carreira. Mas preso pelo menos eu não fui. Quantas vezes Deus me livrou? Quantas vezes? Se você parar para pensar, você vai se lembrar de outras vezes que Deus te livrou. Acabei de citar aqui, a batida de carro. Não foi culpa minha, mas Deus me livrou de uma consequência muito ruim. Muito ruim. Você terá a oportunidade, durante esse momento da ceia, de tentar se lembrar do que Deus fez por você. Das vezes que Ele te resgatou. Das vezes que Ele te deu vitória. E aí você tem que se perguntar, como é que eu respondo a isso? A ação de Deus na minha vida. Porque, gente, a história de Israel, ela é repleta de situações em que povos nômades chegam, atacam, levam a colheita, levam os rebanhos, levam as mulheres. É a história da humanidade. O livro de Juízes é uma história constante. O povo está bem com Deus. O Senhor está ali protegendo o povo. Aí o povo está bem com Deus, se afasta de Deus. Porque se afasta de Deus, Deus para de protegê-los. Aí vem os nômades, os amalequitas da vida, e atacam, e roubam, e levam os bens deles, e mata meia dúzia. O que o pessoal faz? Está lá em Juízes. Volta-se para o Senhor, clamando ao Senhor: Senhor, nos livre, estamos sendo atacados, nos livre, estamos sendo aprisionados, escravizados. E aí o que o Senhor faz? Ele vem ajudar. Não é incrível? Geração pisa na bola, pede ajuda, Deus vai lá, ajuda, geração fica de boa, próxima geração se esquece de Deus, pisa na bola, e Juízes é a sua vida, a minha. É um retrato da nossa realidade espiritual. Nos aproximamos, nos afastamos, sofremos quando nos afastamos, pedimos ajuda, Ele nos recebe de volta, nós nos aproximamos, Ele nos livra, nos dá a solução, aí a gente vai lá, relaxa e se afasta de novo. É um ciclo que tem que ser quebrado de alguma forma. Só depende de você. Porque Deus está lá. Deus está pronto para te ajudar. Ele quer que você caminhe com Ele, mas Ele não vai obrigá-lo. Não vai te obrigar a caminhar com Ele. Aquele povo, o povo de Israel, lá no livro de Juízes, eles podiam contar com a presença de Deus, com o resgate de Deus, com a ação de Deus em levantar redentores. Tantos redentores que nós vemos no livro de Juízes. Sansão, por exemplo, Débora. Aliás, por falar em Débora, domingo que vem comemoraremos o Dia Internacional da Mulher. E teremos uma mulher pregando aqui pela manhã. Então, se você quiser, a Tati, esposa do pastor Anderson, que tem o dom da palavra, estará pregando aqui para nós no domingo que vem. O Senhor levantava juízes, que era o nome dado aos redentores, aqueles que vão em socorro para resgatar quem está precisando de ajuda. E o mesmo se aplica a nós. Nós somos da família do Senhor pela fé, graças ao sacrifício de Jesus, no qual cremos e que iremos nos recordar dele aqui daqui a pouquinho. E graças a ele, nós fomos reconciliados com o Pai, nós fazemos parte da família de Deus, e o nosso Pai, como
Abrão não deixou Ló, não abandonou Ló, não vai nos abandonar. Ele vai em nosso resgate. Por exemplo, 1 Coríntios 15, 57 e 58, nós lemos: graças a Deus que nos dá vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes, que nada os abale, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil, não será em vão. Concluindo, mesmo depois de sermos libertados do poder do pecado, de passarmos a fazer parte da família de Deus, ainda assim podemos fazer escolhas ruins ou sofrer as consequências das escolhas ruins de outras pessoas e nos tornarmos prisioneiros de guerra, levados por algum rei, alguém mais poderoso do que nós, para um lugar distante. Nessas horas, nós precisamos clamar pela ajuda do Senhor, clamar por aquele que pode ir nos resgatar, por aquele que é o nosso Redentor. Mas nós precisamos reconhecer o que Deus tem feito por nós, como Abrão reconheceu que foi o Senhor quem lhe deu a vitória naquela situação.